Boa noite, pessoal. Boa noite mais uma vez. Cá estamos com o nosso habitual sábado às 19 para mais uma sessão de Tech Talk. Eu estava na sessão 13 e hoje com Damásio Sabino vamos abordar um bocadinho sobre a evolução da arquitetura de sistemas com o tema Sistemas Distribuídos e sua interoperabilidade. É um tema interessante, se calhar também daqueles que não se esgotam em uma sessão de 1 hora. Mas conhecendo o Damásio, claramente sintético e muito conciso nas suas abordagens, vamos torcer que isto nos cative, como o tema já nos cativou, né? Como conhecemos o Damásio, isso vai ser uma coisa boa. Acho que se juntam pela primeira vez, Rosa, bem-vinda ao grupo, ao Tech Talk, somos muito mais, o pessoal vai estar aí a entrar também, né? Isto é uma sessão, não é uma aula, portanto, não espero que tenha um professor, mas espero que tenha alguém que domine o conceito, domine os temas e naturalmente no decorrer da sessão, questões, contributos podem sempre ser colocados, quer no chat, quer também levantando a mão para contribuir, no caso. Então, sem mais delongas, Damásio, a bola está contigo e go ahead. Obrigado, Nilton. Obrigado. Boa noite a todos. Não se deixem levar pela luz do dia que eu tenho aqui ao meu lado. Boa noite para todos vocês. Deixem-me só colocar aqui já a apresentação aberta e já vou partilhar o meu ecrã convosco. Nilton, vou-te pedir que me des permissões para partilhar. Ainda estou sem poderes para tal. Ok. Yeah. Eu sou aqui agora as opções que tenho aqui. Uhum. Já tens a opção de share? Deixa-me cá ver. Acho que eu tenho que parar de Ainda fazer não. share. Já deve ter agora, confirma. Continua a ter ainda a mensagem a dizer que desabilitaste a partilha de ecrã. Desabilitei. Yeah. Host has disabled participant screen sharing. Calhar. Yeah. Estava assim, tem razão. Estava assim desabilitado, mas agora já está. Agora já está? Yeah. Ok. Então. Conseguem ver o meu ecrã? Conseguimos. Ok. Deixa-me só baixar isso e assim fica bem melhor. Mais uma vez, pessoal, boa noite. Obrigado por comparecerem nessa nossa sessão de partilha de conhecimentos. Não vou ser muito formal, mas deixem-me dizer que estou aqui a falar para vocês representando pura e simplesmente a mim mesmo e portanto, nenhuma empresa para quem trabalho ou para quem trabalhei deve ser linkada a essa minha apresentação e todo o conteúdo que está aqui a ser partilhado são meus, é minha ideia, é meu pensamento e somente a mim vocês podem culpar ou apontar o dedo. Bom, para o dia de hoje trago sistemas distribuídos e sua interoperabilidade. Para a agenda de hoje trago no primeiro ponto os conceitos, né? Vamos fazer uma abordagem ou falar um pouquinho sobre sistemas distribuídos e perceber um pouquinho o que é, para que serve, qual a finalidade. Depois disso, vamos olhar um pouquinho dos problemas que foram enfrentados ou que foram encontrados na altura em começar a se pensar ou a se construir esse tipo de sistemas.
é, e como eles foram, como é que eu posso vos dizer, como é que eles foram apresentados ou de que forma é que eles encaixavam-se na solução desses problemas. Depois disso, vamos olhar para a arquitetura de software, porque falar de sistema distribuído e sem olhar para software é como se tivéssemos a como é que eu posso dizer, a introduzir o tema e não aprofundar, né? O software é uma componente que acompanha isso e que faz parte disso, então é sempre bom mencioná-lo. Depois disso, vamos olhar para o tipo de comunicação existente, isto já propriamente dentro da parte da interoperabilidade num sistema distribuído. Teremos uma demo, notem que a demo que vos trago hoje é uma demo muito simples, porque a principal ideia dessa sessão é o conceito, é, é, é o conceito de arquitetura e a arquitetura, portanto, é uma demo muito simples para apresentar apenas uma situação dentro dos sistemas distribuídos e para aproveitar, se calhar, dar alguma luz. Portanto, não vou me debruçar muito na demo, não vai ser uma demo tão robusta com código e essa coisa toda. Algo muito simples, bem simplista, mas muito explanatória. E no final teremos considerações finais, né, sobre o tema, algumas recomendações ou conselhos que a indústria dá e que eu também vou deixar para nós. Não é para vocês, é para nós, porque também estou aqui a participar dessa sessão. Bom, pessoal, inicialmente temos que olhar para a definição de sistemas distribuídos, né? Fazendo uma pesquisa muito rápida na internet, encontramos definições que nos dizem algo como conjunto de nós separados fisicamente, mas ligados por uma rede. Atenção, quando falamos nós, estamos a falar de hosts, estamos a falar de computadores, estamos a falar de máquinas físicas, estamos a falar de dispositivos. Continuando, temos também definições que dizem computadores autônomos conectados usando uma interface distribuída. Mais um pouquinho adentro, vemos uma definição como grupo de computadores trabalhando juntos, como se fossem um só para o utilizador. Notem que estas definições que a internet, ou que essas páginas, ou que essas fontes de dados nos oferecem, trazem-nos sempre aqui um elo de ligação entre todos. Todos eles falam que é um conjunto de nós, logo são computadores separados, são computadores espalhados, seja geograficamente ou pode até ser no mesmo data center, mas são máquinas diferentes juntas a trabalhar para apenas um processo ou para a execução ou computação de tarefas ou atividades para um determinado fim e um determinado processo. Ok. Quando é que surge essa necessidade ou quando é que surgem os sistemas distribuídos? Inicialmente, acho que todo mundo está familiarizado com isso. Nós conhecemos as nossas empresas com uma arquitetura, quer seja física, inicialmente física, vamos começar primeiro pelo lado físico. Nós conhecemos as nossas empresas que têm uma arquitetura física, temos um edifício, um building, né, onde tem um data center ou não. Data center até pode estar separado. Mas, entretanto, inicialmente todos os sistemas apontavam para um único data center, para um único servidor, para uma única máquina ou para um único... como é que eu posso dizer? Para um único ambiente físico de processamento, para um servidor de base de dados, para um servidor aplicacional. Por mais que tivesse num data center separado, nós sabíamos que havia aí um servidor físico, estou a dizer mesmo um servidor físico de aplicações, um servidor físico de base de dados, onde todo o tráfego rolava, saía das nossas máquinas ou dos hosts, ia tudo para o servidor. O que é que causava ou o que é que acontecia nesse cenário? Haviam vezes, por exemplo, vamos olhar para uma empresa para um cenário de 5 utilizadores a utilizar uma aplicação com uma base de dados. 5 utilizadores não é tráfego suficiente para causar problemas à instituição. Isto também se a aplicação for uma aplicação interna e de uso interno. Mas vamos pensar numa empresa em que tem um negócio que é acedido pelo que nós conhecemos
pela internet, não é? Temos um negócio que é cedido pela internet, onde utilizadores em várias partes do mundo acedem a este nosso serviço e vamos pensar que, por exemplo, é um sistema de comércio que é algo muito utilizado nas apresentações. Vamos dizer que num sistema de comércio, numa Black Friday, teremos um monte de gente a tentar aceder a uma única máquina, a um único servidor de aplicações que vai fazer pedidos a um único servidor de base de dados, causando assim um bottleneck ou em português é bem melhor, causando assim um congestionamento no tráfego e nas respostas. Podemos optar em manter isso, ou as empresas podiam optar em manter essa situação, esse posicionamento, mas atenção, estariam a assumir que vamos perder negócio, vamos perder dinheiro, e se tivessem ok com isso, podiam deixar conforme estavam, mas não, nós sabemos que a intenção ou a ideia das empresas é atingir o maior número de clientes possíveis, é fazer mais negócio possível, fazendo mais dinheiro possível. E então, com isso, o que é que as empresas decidiram fazer? O que é que surgiu, então, para melhorar esse cenário e ajudar, assim, as empresas nos negócios, ou no seu negócio? Surgiram, então, sistemas em que distribuíam o processamento, não é? Deixa de existir algo como isso e passa a existir uma estrutura parecida a esta, não propriamente 3 servidores e nem nada mais, equipamentos físicos que fossem trabalhar juntos para processar ou para um determinado fim. Isto é, temos a aplicação que está a rodar nesta máquina, a rodar nesta e a rodar nesta também. E aqui no meio existem sempre equipamentos que fazem a interligação a esses 3 pontos e conseguem rotear os pedidos provenientes dos utilizadores com base o processamento dessas máquinas, os chamados load balancers, né? Que conseguem olhar para a máquina e perceber esta está muito ocupada, vou mandar para aquela outra. E assim conseguiu liberar um pouquinho ou dar espaço para as empresas crescerem, para as empresas atingirem um maior número de clientes, um maior público, conseguirem responder à demanda, quer seja de processamento como de visualização, vamos assim dizer, dos seus utilizadores, quer sejam internos como externos. Com isto, as empresas foram capazes de atender problemas como tolerância a falhas. Quando falamos de tolerância a falhas, estamos a dizer que em caso deste servidor estiver inacessível, o pedido é reencaminhado para este ou é encaminhado para este outro. O que quer dizer que o nosso sistema, de certa forma, ou o sistema dessas empresas, de certa forma, continuava sempre up, continuava sempre funcional e a responder. Por mais que existisse um servidor master nessas arquiteturas, que era o principal para onde o pedido era encaminhado, numa fração de milésimos de segundos, que quase até o utilizador nem sentia, o pedido facilmente era reencaminhado para outros servidores físicos que vão então fazer o processamento do pedido que foi recebido. Criou-se a redundância, a possibilidade de ter informação replicada à informação existente em vários nós e assim conseguir atender isso que nós dissemos de nós falamos de não performance, desculpem-me, availability, disponibilidade, conseguiu-se atender a disponibilidade e conseguiu-se também colmatar os problemas da tolerância. Estou um pouquinho nervoso, mas não se preocupem, pessoal, que daqui a pouco já vou embalar isso aqui, já até vão querer acudir vocês. Com isso também as empresas conseguiram atingir um nível de expansão horizontal. Quando falamos de expansão horizontal, estamos a falar de crescimento em termos de poder de computação. Por exemplo, facilmente a empresa conseguia aumentar aqui um outro servidor e fazer o link ao load balancer, caso
houvesse necessidade, ou caso tivermos necessidade de aumentar o poder de computação que o nosso sistema atualmente tem. E com isso temos também e com isso as empresas conseguiram também ganhar resiliência. Resiliência o que é? Para nós de informática, vou colocar o cenário da seguinte forma. Imaginemos que o nosso serviço caia. De alguma forma o load balancer deixa de funcionar, ou de alguma forma um desses servidores deixa de funcionar. Aqui nesse exemplo eu apresento apenas um load balancer, mas notem que pode haver a possibilidade de ter aqui um outro também, que na verdade funciona como sombra deste aqui. A resiliência este falhou, ok, já falhamos. Resiliência é a nossa capacidade de recuperar da falha. Quanto tempo levamos a nos levantar, caímos, e quanto tempo, qual é o nosso plano ou nossa task ou atividade para recuperar e facilmente levantar o nosso serviço e estar presente. É isso que se entende como resiliência no lado da informática. E uma vez que temos, por exemplo, tolerância à falha garantida, por mais que essa máquina esteja abaixo, facilmente, quando ela subir, com a redundância, haverá sincronização ou um processo de sincronização para mandar informação daqui para ali, e facilmente esses servidores mantêm-se atualizados. O que podia haver também, que não seria problema, em muitos casos podia ser que ambas ou todas elas partilhassem o mesmo servidor de base de dados aqui embaixo, e elas todas mandassem dados ou mandassem informação para aqui. Portanto, por mais que essa esteja embaixo, essa processou a informação está aqui, então facilmente depois, quando essa subir, consegue ir lá buscar. Então, tudo isto, pessoal, foi criado numa perspectiva de atender a problemas de falhas, a problemas de poder de computação que as empresas tinham para oferecer aos seus clientes, quer sejam internos como externos. E então, a nossa área, com o tempo, foi criando formas de colocar equipamentos lado a lado e com o mesmo processo a trabalharem para a execução do mesmo processo, e claro, com equipamentos inteligentes e bem configurados para perceber que uma está menos ocupada que a outra, e então é para lá onde vou mandar esse novo pedido para que seja processado e para que retorne para o nosso cliente. Mas atenção, pessoal, que até o momento eu só falo de máquinas físicas. E o software? O que é que acontece com o software? Nesse cenário aqui que eu vos apresento, ou que ainda nos encontramos, o software, tal como eu vos disse, roda tanto aqui como em todos os outros nós que estão interligados para esse determinado fim. Isto é, tem um software instalado, vou assim dizer, instalado em cada uma dessas máquinas, e o software que está nessas máquinas vai trabalhar. Quer dizer que naquela altura, quando faziam uma alteração na aplicação, na nossa aplicação de e-commerce, se fizessem uma alteração na forma como é processado o pagamento, depois de fazer o deploy numa das máquinas, teriam que replicar ou mandar o deploy para todos os outros nós, para que eles estivessem atualizados e assim processarem de igual forma e a forma mais correta. Ok, isto até funciona, até funcionava, vou assim vos dizer, e funciona tão bem até agora, também não vamos nos mentir, e já vamos perceber lá mais à frente. Isto funciona, mas funciona melhor quando são coisas produzidas por nós, vamos assim entender. Se o sistema, ou todos os sistemas que tiverem a funcionar para esse processo forem internos, forem da organização, isto é um modelo que até é porreiro, é fixe, funciona e conseguimos manter. Mas vamos pensar, por exemplo, para uma empresa que... Vamos pensar que nós somos uma empresa de distribuição. Fazemos plantação, isto é de produtos agrícolas, e temos máquinas ou sensores
pelos nossos hectares, que têm que irrigar o terreno, que têm que analisar a temperatura do solo e têm que. É informação que, de certa forma, para nós também interessa. Então, quer dizer que o nosso sistema não só comunica com coisas internas, como também vai comunicar, por exemplo, com um dispositivo de irrigação. Isso aqui é um dispositivo de irrigação, tá, pessoal? Estou a desenhar com mouse, portanto, entendam o meu lado. Vamos supor que esse dispositivo de irrigação e aquele nosso termômetro que estão no campo, isto é um termômetro, está bem? Precisam mandar informação para nós. Chega então uma altura que nós temos que começar a pensar, ok, não temos somente que ligar equipamentos via cabo, via um cabo. Epa, nem vou dizer os nomes do cabo porque dei agora conta que eu não me recordo dos tipos de cabo, mas pronto, não é somente uma ligação física, mas também uma ligação é, por ver, uma ligação lógica, obrigado. Estava aqui à procura do termo, uma ligação lógica. É a comunicação com isto. Depois, aqui quer dizer que quem nos fornece isso, ou o fornecedor desse equipamento, tem o seu sistema, tem a sua informação. Aquele que recolhe os dados de temperatura do solo, aquele equipamento que faz isso também tem o seu sistema, guarda os dados para algum sítio. E de alguma forma nós temos que obter essa informação para conseguirmos agir de forma rápida, para conseguirmos atender este ou aquele problema. Vamos supor que se o solo estiver numa temperatura acima de 40 graus Celsius, para nós que estamos a produzir batata, é algo muito mau, então temos que, de certa forma, irrigar. Vamos dizer que ainda não temos um equipamento que está interligado ou que consegue comunicar com o termômetro para começar a irrigar. Por exemplo, isto aqui é totalmente separado, isso foi um equipamento que compramos a um fornecedor e este compramos a um outro. E não há comunicação entre eles, mas de alguma forma nós temos que ler isto, perceber que a temperatura está acima dos 40 graus Celsius e assim então ligar isto para irrigar o nosso campo. Então, por isso é que eu vos dizia logo no início, quando falamos de sistema distribuído, não temos que olhar pura e simplesmente para nós físicos, para computadores, para dispositivos, temos que pensar também numa forma lógica, temos que olhar para o nosso software. E o nosso software, inicialmente, desde o princípio da sua existência, desculpem, vou beber água, faz bem. E aproveitar também, Newton, até o momento temos alguma questão? De momento não, Damásio. Ok, isso quer dizer que ou estou a falar muito à toa, ou a coisa está a correr muito bem. Olha, Então, eu chuto pela segunda opção. Está tudo bem claro até o momento. Está claro okay. como as cores da apresentação. Ok. Parece que há alguma coisa no chat, Newton. Peço que des uma olhada por mim. Sim. O Martins diz aqui que está a correr muito bem e está a ser bastante inteligível a explanação. Ok, obrigado. Então, Damásio, já agora... Pois não, Rosa. Perguntaste. Uhum. Olha, eu fiquei aqui um pouco perdida na tua explicação em relação à irrigação e Fiquei sem perceber qual era o conceito que querias fazer. Ok, aqui atrás. Nós aqui até o momento inicialmente apresentei o salto que as instituições deram, né, na forma física de atender aos problemas de computação ou de resposta para os seus utilizadores ou para o seu negócio. Estás comigo? Estou a tirar o som para não ter barulho, mas estou a perceber. Ok, mas entretanto, fora o lado físico, nós temos que perceber que ou foi criado, ou criou-se formas de conseguir computação para processar para processar tarefas de um determinado software ou de uma determinada aplicação. E até o momento,
ou inicialmente eu estava vos falando um cenário dentro ou interno numa empresa, mas depois começamos a pensar da seguinte forma: vá que essa empresa precisa comunicar-se também com outras. Isto porque é que eu trago esse cenário? Só para mostrar que quando falamos de sistema distribuído, não estamos a olhar pura e simplesmente para ligações físicas internas de uma instituição. Por exemplo, nós aqui, TechTalk, somos uma empresa que temos o nosso data center ou próprio nas nossas instalações ou num provedor qualquer, onde as nossas máquinas estão ligadas numa rede privada e essa coisa toda, não. Nós também, se calhar, podemos comunicar com o mundo externo, nós podemos, se calhar, vir ler informação do termômetro, que, por exemplo, está no nosso hectare e está a analisar a temperatura do solo. E essa informação do termômetro, na verdade, pode ser de um fornecedor que não somos nós, é um equipamento e o fornecedor vende como aplicação que faz leitura e que grava em algum sítio. E então, de alguma forma, nós temos que conseguir chegar a essa informação, porque essa informação é processada aqui por nós para despoletar um comando que vai dizer: olha, sistema de irrigação, molha o solo, porque o solo está muito quente, por exemplo. Na verdade, eu quis apresentar o software dentro dessa estrutura distribuída por vários nós. Inicialmente, também, que é aquilo que eu estava a dizer, o software era instalado em cada nó, não é? Cada servidor desse tinha um software a correr. Podia ser que todos eles partilhassem a mesma base de dados numa só estrutura, ou vamos assim dizer que cada um teria a sua base de dados que depois replica com todas as outras para que tivesse a mesma informação. Por quê? Porque informação é a coisa que mais importa nas instituições, porque é o que alavanca ou como é que eu posso dizer? Estou à procura de termo de negócio, mas vou dizer que é o que alavanca os incomes das instituições. Isso é o lucro das instituições, vem por parte da informação que é processada e informação que é analisada. E então, ainda sobre esse software, é que eu vos levo aqui para este lado, que era um software que na altura era instalado na sua arquitetura mais clássica e até hoje muito utilizada, não é mal utilizar essa arquitetura, que é a arquitetura monolítica. O que é a arquitetura monolítica? A arquitetura monolítica é aquilo que nós temos uma aplicação, uma aplicação completa. Ok, fico feliz. Temos uma aplicação completa que é acoplada. Quando eu digo acoplada, todos os seus componentes estão interligados e todos os seus componentes são instalados juntos no mesmo servidor. Quando eu digo todos os seus componentes, o que é que eu estou a querer dizer? Estou a dizer que, por exemplo, este é o componente que faz a gestão ou a leitura daquele nosso termômetro, que faz a gestão, pronto, que faz a comunicação com aquele termômetro que está a medir a temperatura da Terra e depois vai para a base de dados, escreve alguma coisa e está tudo ok. Vamos dizer que isso aqui é aquele outro componente que comunica com o sistema de irrigação. Isso é o sistema de irrigação, é? E vamos dizer, por exemplo, que este aqui é a parte ou componente do sistema que faz toda a lógica de negócio nossa da empresa, por exemplo, que com a informação que vem daqui e daqui faz uma análise e, por exemplo, cria que pode ser? Cria uma escala de distribuição ou de colheita da batata no campo e depois o escoamento para a economia local, vamos assim dizer. Tudo isso junto era depositado, vou assim dizer,
no mesmo servidor, e por mais que precisássemos de uma única intervenção neste aqui ou neste elemento, a intervenção devia ser feita somente aqui, mas com um deployment ou com uma instalação de tudo junto. Por quê? Porque é uma estrutura só, é um mono é um. São vários componentes juntos num só container, por assim dizer, e esse container todo que devia ser o que era necessário instalar, por mais que a alteração fosse num simples componente, e por mais pequeno que fosse esse componente, por mais pequena que fosse essa alteração, vamos dizer, na verdade, o que é que podia ser? Que é que podia ser? Olha, na verdade já não são 40 graus como limite, agora são 35. Vá que esse 40 graus estava aqui escrito, algures, nesse componente, então nós teríamos que abrir o sistema todo, ir para o componente, tirar o 40, colocar 35 e depois todo ele mandar para o servidor. E todo ele usava ou faz o uso da mesma base de dados. Isso quer dizer que aqui nessa base de dados temos tabelas que são utilizadas por isto, tabelas que são utilizadas por isto e por ele todo. Quando eu digo tabelas que são utilizadas por isto, estou a dizer, por exemplo, que está bom que eles fazem parte de um todo, mas há informação que está relacionada com isto, que isso aqui não, esse é o lado da lógica do negócio, claro que vai usar, mas vou dizer aqui o sistema de irrigação. A informação que existe aqui da temperatura que não interessa para quem olha, ou para quem gera, ou para quem trabalha com dados do sistema de irrigação. Portanto, isto aqui para ele quase que não interessa, mas ok, está lá, está a ocupar espaço, no servidor físico, no não físico, está a ocupar espaço e, e está a consumir poder de processamento também, porque temos que partilhar, nós funcionamos como um só, né? Então partilhamos o processamento dessa máquina. Da mesma forma que encontraram razões ou que encontramos a solução de distribuir as nossas aplicações ou o poder de computação por vários nós e estes estarem ligados e trabalharem para o mesmo fim, isso foi porque para conseguirmos computação, para conseguirmos disponibilidade, para conseguirmos resiliência e na altura das falhas. E então chega uma altura que nós analisamos, ok, essa estrutura monolítica é boa, é porreira, é super boa, desde que, claro, se fizer sentido trabalhada ou construída em camadas, que é o que apresento aqui, né? Por exemplo, vamos dizer que esse componente que eu estava aqui a dizer é uma camada, isto é uma outra, e a outra, em que dentro dela está tudo subdividido com o que comunica com a base de dados, o que comunica com componentes de rede e tudo mais, tudo bem estruturado, bonitinho, como a arquitetura de software manda. Mas se nós lá atrás fizemos um exercício para distribuir poder de computação, vamos fazer aqui uma análise. Ao fazer o deployment desse sistema como um todo, vá que isto aqui consuma muito de memória. E vá que este aqui consome muito de CPU. E isto aqui, então, consome de ambos. Num só servidor, numa máquina física só, nós estamos a dizer, olha, essa máquina vai processar para todos eles. E por mais que aumentemos nós ao lado, ok, vamos pôr mais uma outra máquina, ok, estamos a ajudar no tempo de resposta ou de processamento de um pedido, daquilo que entra e sai, mas não internamente. Teríamos que fazer o quê? Ok, vamos fazer uma expansão vertical, que é o scale-up, né? Dizer, não, vamos acrescentar memória, vamos acrescentar CPU dentro de um nó, apenas de uma máquina, mas notem que por mais que nós acrescentemos a memória, por mais que nós acrescentemos capacidade de CPU, isto vai continuar a ser utilizado por este todo. E então quase que não estamos a fazer nada.
E reparamos também da seguinte forma: não, sendo isto monolítico, quer dizer que isto está interligado, este aqui está ligado a isto, ou a este aqui. Existe uma ligação entre cada componente, entre cada camada. O que quer dizer que uma alteração aqui nesta camada pode afetar esta outra que está aqui. Vá que, por exemplo, não, chega o Damásio, que é júnior, né? O desenvolvedor júnior na equipa, onde já existe todo mundo, e dizem para o Damásio, tens que ir para o módulo de leitura do termômetro e fazer a alteração com base o requisito que veio da área técnica agrícola, porque o termômetro não está bem instalado, ou a leitura não está a ser bem feita. Ok, eu, Damásio, sou júnior, posso até nem ser júnior, sou novo na equipa, não tenho conhecimento de todo o sistema, mas me explicaram muito bem a tarefa, portanto, eu sei que tenho que chegar aqui, que alteração tenho que fazer. Só que reparem que eu vou fazer esta alteração aqui e desconheço o que acontece aqui. E vá que fiz a minha alteração, mudei a forma de processamento de alguma coisa, algum cálculo, e depois o que é que acontece? Coisas aqui começam a arrebentar, começam a chorar. E pronto, essa dependência entre cada camada leva-nos também a isso. Lá vai estar o Damásio, júnior ou não, mas é novo na equipa, a ter que procurar o problema aqui deste lado e depois procurar alguém que lhe explique. Imaginem que isso é uma sexta-feira e que horas são? E são 16 horas. O Damásio fez essa alteração, todo expectante, ok, tá bom, vou fazer um Ctrl-Shift-B, isso se for Visual Studio, se for qualquer outro IDE que estejamos a utilizar para desenvolvimento, ok, vamos lá fazer o build para empacotar a nossa solução num só e começa a arrebentar. E eu vou olhar para aqui e vejo que a minha alteração aqui causou problema aqui, mas eu não sei, eu não tenho grande poder de intervenção aqui porque eu desconheço esse processo ou desconheço a lógica que está aqui. E vou estar eu, Damásio, por exemplo, a procurar pelo Newton e vamos dizer que o Newton está de férias. Newton é o gajo, é o super gajo que teve no desenvolvimento disso desde o início. O Newton teve em todas as reuniões e tudo mais, o Newton saiu de férias. Newton está a sobrevoar as pedras de Calandula, por exemplo. Se tivesse até ainda contactável, seria bom, mas não, Newton está a sobrevoar de asa delta as pedras de Calandula. Ok, não temos como, e já viram o problema que é causado. Por isso é que, com esses problemas também, levou-se o conceito de distribuição do sistema, não só para nós físicos, mas também para o próprio software. Só que no software é visto com um nome mais chique, nós chamamos de microserviços, não é? Mas não é nada mais, nada menos do que computação ou sistema distribuído. É pegar o nosso sistema e distribuir por vários sítios. Mas notem que não é uma distribuição completa, não é pegar o pacote todo e mandar para um outro sítio, não. Nós estamos a desempacotar, nós estamos a repartir os sistemas pelas várias partes possíveis que pode ser repartido e estamos a dizer, ok, isto aqui vai ser uma unidade, isto vai ser outra, e podemos pôr em máquinas diferentes, podemos pôr na mesma máquina, mas cada uma funciona no seu processo interno, isolado, embora aqui juntas, todas elas trabalham para o mesmo fim. Então, estamos a dizer que o Damásio, aquele new joiner da equipa, que foi fazer uma alteração aqui, fez uma alteração aqui e não afetou aqui. O Damásio fez uma alteração nisto e não afetou tanto nisto como isto, pura e simplesmente no seu processamento interno. Mas, quando separamos o nosso sistema dessa forma, chega então a nossa necessidade de pensarmos em comunicar, em interligar esses microserviços. Por quê? Porque eles estão separados, mas notem que continuam a trabalhar para o mesmo fim, continuam a trabalhar para o mesmo sistema, que é
nossa empresa que tem hectares onde plantamos batatas e temos lá um sistema de irrigação com um termômetro que mede a temperatura do solo e que com isso conseguimos depois fazer a nossa colheita ou semear, né? E depois escoar os produtos para a nossa economia interna e viva a nossa Angola e conseguimos combater a fome e pobreza. Então, tem que haver comunicação entre estes, é uma comunicação já a nível lógico, embora que com a ajuda dos nós físicos, mas ainda assim é uma comunicação que deve ser pensada e que deve ser bem adressada. E também, com a arquitetura microserviços, nasce ou chega-nos aquele conceito de bounded context. O que é o bounded context? Contexto, vou dizer, como é que eu posso dizer em português? Não vos consigo uma tradução direta para o português, mas explicando. Contexto delimitado. Obrigado, Romário. Contexto delimitado. O que é o contexto delimitado? Essa minha base de dados que está aqui, pequena, tem informação relacionada pura e simplesmente com esse componente do sistema que foi aqui separado. Esta tem informação relacionada somente com isto e esta informação pura e simplesmente relacionada com isto. O que quer dizer que não precisamos ter aqui informação desnecessária proveniente disto sem que ele precise. Se for algo que vai ser necessário, então vai ser criado aqui e vai existir aqui e para ele somente existe aqui e não existe em mais nenhum outro lugar. Ele não sabe que vem daqui ou que, na verdade, o lado main dessa informação é o componente B. Não. Para ele, eu tenho essa informação e é isto. Mesmo que seja uma informação que é gerida ou que é criada no componente B, ele não quer saber, eu tenho isso, é meu e é assim. E tenho dessa forma, podendo ter de uma forma representativa diferente da sua origem. Isto aqui, só para ficarmos com esse conceito. Até aqui, pessoal, estamos? Até agora sim. Seria uma questão e o pessoal está a acompanhar. Ok, good. Então, temos mais. Desculpem lá, estou. Boa. Boa. Já não leio mais mensagens no chat, vocês é que sabem. E quando falamos de comunicação, pessoal, temos que olhar então para o tipo de comunicação que existe para tanto a camada física como a camada lógica. E a primeira que vos trago aqui é a comunicação síncrona. Comunicação síncrona é muito simples, se formos olhar, por exemplo, a definição no dicionário. Comunicação síncrona é os dois lados estão conectados e os dois lados vão falando cada um à sua vez. Eu gosto de traduzir o sincronismo como um à sua vez. É o endpoint A, atenção aqui vou dizer endpoint A, que pode representar um nó físico como um componente lógico, já tendo em conta aqui o nosso conceito de microserviços, tá, pessoal? Então, tenho o meu endpoint A que vai mandar uma mensagem para o endpoint B e o endpoint A não avança, não envia nada enquanto o endpoint B não lhe responde. Só depois do endpoint B responder é que o endpoint A continua com seu processamento, seja este separado ou por mais que seja, se calhar depois tem que voltar a comunicar de novo para o endpoint B e tudo flui dessa forma. Desculpem, tudo flui dessa forma. Eu envio e espero que me seja respondido, que me seja confirmado ou que me seja devolvida alguma coisa e não avanço enquanto não tiver isto. Isso é uma comunicação síncrona que existe. Exemplo de comunicação síncrona temos hoje, vou-vos dizer, por exemplo, o protocolo TCP, não é? Quem é de redes consegue falar isso melhor que eu, mas se eu não estiver enganado no protocolo TCP, quando começa a comunicação, por exemplo, há aqui
um handshake, um aperto de mão entre os hosts antes que se envie uma mensagem. O endpoint, o host A manda como se fosse uma saudação para o host B, o host B responde, só assim depois o host A é que manda um pacote com alguma informação, isto na camada de rede, atenção, ainda falei em rede, manda o pacote, vai ter uma resposta de reconhecimento de que recebi ou alguma coisa do gênero, e assim ele continua com o seu processamento e com a sua vida. Isto é um exemplo para o lado de rede. Para o nosso lado, para o lado de software, eu vou vos dizer, temos o protocolo HTTP, por exemplo, HTTP web, pensa em internet. Nós, quando fazemos um www.jornaldeangola.ao, aquele é um pedido HTTP que sai. Se vocês repararem, o nosso navegador fica ali à espera que lhe seja apresentada alguma coisa. E o nosso navegador, quando digo nosso navegador, Google, Chrome, Microsoft Edge, lo que seja, está ali à espera que lhe seja devolvido o conteúdo. Qual é o conteúdo? É a informação que vem do site e que me apresenta aqui. Isto é uma comunicação síncrona. Alguns vão me dizer, Damásio, calma aí. Nós podemos via HTTP fazer chamadas assíncronas. Ok, sim senhora, podemos via HTTP fazer chamadas assíncronas, mas nota pessoal que por mais que a chamada tenha sido feita de forma assíncrona, quando eu digo, e já vamos perceber o que é assim, eu vou deixar esse exemplo para depois, porque primeiro temos que ver a definição de comunicação assíncrona, mas temos o HTTP e com HTTP, com isso quer dizer que temos os RESTs, que é muito usado agora para as APIs, a comunicação entre APIs, REST, temos os SOA, Service Oriented Architecture, que está sobre o HTTP, temos o gRPC. O gRPC, por acaso, também usa protocolos de rede para comunicação. gRPC, pessoal, vou deixar cair o G, vou dizer só RPC, que é Remote Procedure Call, que é este endpoint executar comandos ou instruções que estão nesta aqui de forma remota, que também utiliza protocolos de rede. Nisto aqui temos a comunicação síncrona. Deixem-me apagar aqui, porque para o próximo caso eu vou precisar de riscar aqui umas outras linhas, fazer uns desenhos bem mais bonitos, porque eu sei desenhar. Na comunicação assíncrona, a comunicação assíncrona é uma comunicação... Eu gosto de dizer da seguinte forma: a comunicação assíncrona não compromete as partes. Aquilo é, olha, eu vou te enviar esse pedido, ou eu vou te enviar esta mensagem. Desculpem. Eu vou te enviar esta mensagem. Mas o endpoint B não está comprometido em devolver alguma coisa ao endpoint A. Eu posso te devolver, como posso não te devolver. Ok, me enviaste, ok, está fixe, recebi. E o endpoint A continua com a sua vida, com o seu processamento, sem esperar resposta deste. Isto é comunicação assíncrona. É, por exemplo, tu visitares um teu amigo, não o encontrares e deixares o recado. Olá, tudo bem? O Massala está aí? Ah, não, Massala saiu. Olha, quando o Massala chegar, diz-lhe que avançamos, fomos para a casa do Longuete e se ele quiser nos encontre lá, mas qualquer coisa é sempre melhor ligar primeiro para nós e vamos embora. E o grupo todo vai-se embora e vamos para a casa do Longuete. Uma sala, vindo ou não, nós não paramos, não mudamos a nossa rotina e continuamos. Isto é comunicação assíncrona. E agora, olhando para o exemplo do HTTP, se alguém vem me dizer, não, Damásio, eu já fiz no meu código uma chamada via HTTP para uma API e aquilo veio de forma síncrona, tive que esperar aquilo me devolver. Sim, mas acredita, meu amigo, quando o teu endpoint fez um pedido, ou quando o teu endpoint fez o pedido, aquela API que tu fizeste de forma síncrona,
o teu pedido teve uma resposta de accepted. Só que isto é comunicação do protocolo, tu não estás a ver. Na verdade, o teu endpoint mandou o pedido, não recebeu ainda a informação processada, mas recebeu uma flag aqui do endpoint dele dizer accepted. Existe um código HTTP com isso. Se formos ver os status codes da HTTP, tem lá um código que diz accepted. É o que é enviado de volta. Então, quer dizer que esse camarada aqui já não fica ali na rede a pingar ou já não mantém a comunicação totalmente aberta com outro endpoint. Portanto, pessoal, quando olhamos para o protocolo HTTP, o protocolo HTTP é um protocolo síncrono e não assíncrono. É só para esclarecer esse ponto. E quando falamos de comunicação assíncrona, estamos a falar mesmo de eu mandei, chegou, ok, e está tudo bem. Vou dar um exemplo. O que é que nós temos aqui na comunicação assíncrona? Temos, por exemplo, a mensageria, o messaging. Pronto, não sei se é... Eu acho que os brasileiros dizem mensageria, não sei se isso é bem correto para o nosso português corrente, mas vou dizer messaging, eu sei que vocês vão perceber. E nisto encontramos, por exemplo, o AMQP, que é o Advanced Messaging Queuing, Advanced Message Queuing Protocol, desculpem, que é um protocolo que faz a gestão ou que standardiza ou padroniza, desculpa, que padroniza a troca de mensagem entre hosts, entre endpoints. Vou dizer entre endpoints é bem melhor. Quando eu digo troca de mensagem, o que é que eu quero dizer? Lembram-se, a Rosa não teve nesse dia, mas pronto, também vou falar um pouquinho. Lembram-se, na apresentação do Romário, o Romário mostrou-nos aqui o RabbitMQ. O RabbitMQ, na verdade, usa ou trabalha sobre o protocolo AMQP, que é de messaging. É o endpoint A que precisa comunicar com o endpoint B, mas na verdade não faz uma comunicação direta. O que ele faz? Manda para um componente aqui no meio a mensagem. Esse componente mantém várias mensagens em fila. Esse componente mantém várias mensagens em fila e depois os destinatários ou os subscritores vão lá a esse componente e retiram as mensagens para processamento. O que quer dizer, é como se fosse aquele recado que eu disse que fomos à casa de uma sala, encontramos alguém e não uma sala e deixamos o recado com essa pessoa e fomos embora. Depois uma sala, quando chega, que é a pessoa a quem é destinada a esse recado, ele recolhe o recado e uma sala vai fazer alguma coisa com o recado. Vai ter conosco, ou se calhar, não liga a esses gajos. Também não são nada. Só fico com os gajos mesmo a fingir e essa coisa toda, deixa-me estar, estou bem aqui em casa. É assim que funciona e é assim que uma sala também pensa, acho. Até o momento, pessoal, alguma questão? Eu também acho que uma sala pensa assim. Surgiu agora uma questão, mas era relativamente ao ponto passado, mas vou deixar de continuar, se calhar lá para frente coloco, só para deixar também escoares aqui o tudo que tens para apresentar. Ok. Ok. Ainda sobre as mensagens, só para dizer que as mensagens são muito usadas na arquitetura microserviços, isso é, pelos componentes, porque é uma forma também de desacoplar a dependência ou a comunicação entre os vários componentes. Então, com isso, temos que partir para uma demo. Eu acho que não estou a partilhar todo o meu ecrã convosco, apenas a apresentação. Vocês estão a ver só a apresentação, certo? Certo, pessoal? Certo, apenas a apresentação. Ok, vamos lá ver. Ainda continua a ver o meu ecrã? Sim. O browser, certo? O navegador.
Sim, estamos a ver o navegador. Ok, boa. Explicar um pouquinho aqui a demo, ou o que eu quero vos apresentar e vos explicar. De forma muito rápida, o que vamos fazer é, vamos criar uma fila. Quando eu digo fila, é onde as mensagens vão ser endereçadas. Vamos criar uma fila e vou criar também um componente que vai ler mensagens dessa fila como se estivesse a representar um outro sistema, um outro componente a ir buscar. E enquanto faço isso, eu vou vos explicar porque estar a fazer isso. Isso que vocês estão aqui a ver é o Azure. Eu quis fazer essa demonstração na AWS para não ser muito Azure. Minha apresentação passada foi o Azure, mas a conta que criei ainda não foi ativada e então vou ter mesmo que me refugiar aqui em quem sempre me recebeu e nunca teve problema em validar a minha conta, né? E quando queremos fazer uma apresentação é que essa coisa aqui... Desculpem, vou fechar aqui essa porta. Mas agora explicando por que eu vou criar esse componente de mensagem. É aquilo que eu estava... Conforme eu vos estava a dizer, num ambiente distribuído, é importante que os vários componentes consigam comunicar-se entre si para que consomam, vamos supor no lado lógico, nos microserviços, um microserviço pode precisar do poder de computação do outro, pode precisar de informação proveniente do outro. Então, eles têm que estar interligados, têm que falar um com o outro. E quando falamos em precisam conversar, o que é que temos que ter atenção? Temos que ter atenção ao protocolo, ao tipo de comunicação que nós vamos escolher para esses microserviços. Por exemplo, se colocarmos um microserviço a falar com outro de forma síncrona, estamos a dizer que este camarada vai parar o seu processamento enquanto este aqui não lhe responder. Por isso é que em microserviço é muito aconselhado o messaging ao invés do HTTP, do pedido normal do HTTP. E que é esse componente que nós estamos aqui a criar, que ajuda ou que fornece esse ambiente de messaging para nós. Ok, nome do namespace, isso pode ser assim. Ok, localização é mesmo essa. Básico, para não me cobrarem. Isto aqui vai ficar a pensar, né? Um pouquinho. Enquanto isso, Newton, se quiseres colocar a questão que tinhas, esteja à vontade. Sim, mas era relativamente ao slide que vimos a diferença entre o monolítico e os microserviços. Uhum. Na realidade, de algumas empresas, nós temos ainda uma estrutura muito local, né? Uma infraestrutura muito local, máquinas físicas, inclusive. Algumas não têm nem sequer virtualização. Uhum. A nível de infraestrutura, como é que eu resolvo a questão do deployment dos microserviços? Se pensamos em monolítico, eu teria um monolítico, se calhar, numa máquina física, né, com um web service da vida a servir todos os meus módulos. Uhum. E quando eu pensaria depois em partir para microserviços, eu teria que separar estes componentes. Ao separar, qual seria a melhor estratégia? Visto que a minha infraestrutura é física, tenho máquinas físicas, eu teria cada serviço numa máquina física. Como é que eu resolveria isso? Seria obrigado a escalar para virtualização ou para containers? Como é que resolveria isto? Eu te diria o seguinte:
uma vez que tens eles separados, ou Central US, não, calma aí, só um minutinho, então deixa eu só mudar isso aqui. Tem que estar aqui na Europa para não demorar a criação. E o engraçado é que não West Europe, ok. Sendo eles separados, nota que o microserviço é como se fossem várias aplicações, certo? Então tu podes ter num único servidor várias aplicações a rodar. Podes, se a tua empresa for muito pequena e só tem um servidor, vou te dizer que podes avançar com containers, mas também podes nem ter containers e fazer o deployment normal, mas só que lá está, não vais ganhar muito na questão de gestão do processamento ou de gestão de computação na gestão de computação do teu nó físico. Por quê? Porque se tu tens um único servidor onde vais fazer o deployment de tudo, quer dizer que todos esses teus componentes estão a consumir ou estão a trabalhar sobre o mesmo equipamento físico. Não ativa, não preciso disso. Estão a trabalhar sobre o mesmo equipamento físico, logo estão a partilhar o mesmo poder de computação. Se tiveres como separar, bem melhor. Quando eu digo se tiver como separar, isto se for um deployment sem containers, se for um deployment, vou dizer cru, né? Como o clássico. Agora, se fores usar container, isso é uma forma de separar. Se for um sistema com muito poucos containers, não precisas de um orquestrador, não precisas de um Kubernetes da vida, mas a partir do momento em que começas a ter vários containers, aconselho-te a ter um Kubernetes ou um orquestrador, seja ele de que provedor for, para fazer a gestão por ti. Estás comigo? Sim. Eu de fato percebo aqui que se eu tiver uma infraestrutura muito amarrada, uma infraestrutura muito física, muito tradicional, não tenho muito espaço de manobra para aplicações distribuídas, né? Ou para pegar um monolito e partir em microserviços. Não teria tanta flexibilidade assim. A alternativa que teria aqui era partir para virtualização, então para microserviços. Mas nota que, Newton, microserviços não servem pura e simplesmente, por exemplo, para atender o poder de computação do teu sistema. Por exemplo, tu podes optar pelo microserviços por esse problema de manutenção do teu código, que é um dos cenários que eu apresentei aqui quando falei do Damásio, que era new joiner, né? E entrou para a nossa equipa e teve que fazer uma alteração. Vamos supor que tens um poder de computação suficiente para o teu trabalho, para o que precisa, mas queres colmatar um problema de deployment. Queres evitar que o teu sistema esteja em baixo totalmente só porque tiveram que alterar uma linha de código. Estás a ver? Essa aqui é a questão. Essa aqui é a questão. A ideia um dos grandes ganhos, e como bem frisaste, é a questão da manutenção do código, né? Pois, mas imagino que eu queria resolver o problema do deployment, que foi o último exemplo que deste, em que fiz uma alteração numa determinada parte do serviço, da aplicação. Imagino que fiz uma alteração no módulo financeiro, e este deployment visa em disponibilizar o ambiente. Se eu tiver isso tudo acoplado no monolítico, numa única máquina, eu teria que disponibilizar os demais módulos, módulo de funcionários, ou módulo de gestão de recursos humanos e outros módulos também. Ou se tivesse um incidente, por exemplo, de infraestrutura em que essa máquina saísse do ar, eu teria todo o serviço embaixo.
Certo. Yeah, isto dar aqui um exemplo hipotético, caso eu não tenha, por exemplo, na minha infraestrutura, uma réplica do meu servidor físico, né? Yeah. Porque hoje parece piada, mas ainda é uma realidade. Em algumas situações é realidade. Então, eu acho que aqui o ideal mesmo é escalar a infraestrutura. Quando digo escalar, é no sentido Exatamente. de usar as principais tendências que tem hoje disponíveis para albergar microserviços, né? Para albergar microserviços, porque senão não há muito espaço para inovação e a infraestrutura tem que andar ao passo do desenvolvimento e das demais tecnologias envolventes. Né? Na verdade, Newton, o conceito de DevOps não vem só facilitar, por exemplo, a ligação ou comunicação entre a área de infraestrutura, a área de sistemas com a área de desenvolvimento, mas vem também ajudar a prover a quantidade ou a infraestrutura correta para o desenvolvimento que é feito. Estás a ver? Com isso, o que é que eu quero dizer? Tu não vais ter como ganhar, não vais ter como escalar ou repartir a tua aplicação e ter ganhos palpáveis fora o deployment, que é do tipo, não quero ter que mandar todo o meu sistema abaixo só porque fiz essa alteração. Se quiseres também ter ganhos em computação, em processamento, em memória e essa coisa toda, vais ter que fazer crescer a tua infraestrutura, vais ter que fazer um investimento em equipamento físico, de alguma forma, de certa forma. E nota aqui que se calhar pode não ser um grande investimento, porque se tu fizeres uma análise do componente que queres separar daquela máquina porque consome muito ou porque não consome muito, é até um componente muito básico, mas está a ocupar espaço ou está a ocupar ou está a usar poder de computação daquele outro componente que tem que ficar ali, precisa dessa máquina. Então quer dizer que tu vais recorrer a uma máquina bem mais pequena, bem mais barata e que não te vai custar muito, estás a ver? Porque você sabe que esse componente aqui não precisa de muito de computação, então vais mandar para uma mais barata que pode não te custar muito dinheiro. É mais ou menos nisso. Voltando aqui ao exemplo pessoal, o que é que eu fiz? Eu criei o componente de mensagens, que é o Service Bus. Se não for no Azure, atenção que não precisa ser cloud, localmente tem muitos provedores de serviço de mensageria, de messaging. O Romário mostrou-nos o RabbitMQ na apresentação dele. Existe o N-Service Bus, que casa muito bem com o mundo .NET, Microsoft, que é o mais, com que eu mais trabalho, né? Tem o N-Service Bus. Tem muitos outros, mas explicar agora mais ou menos o conceito que todos eles partilham ou sobre que padrão é que eles trabalham. Eles trabalham sobre um padrão de publisher e subscriber, que é publicador e subscritor. Um componente vai publicar um evento ou uma mensagem ou um comando, vai dizer, olha, no meu sistema, no meu processo aconteceu isso. E depois tem alguém que do outro lado vai se subscrever para receber notificação ou informação ou essa mensagem que vem do publicador. Quer dizer, tem alguém que emite envia a mensagem ou emite o evento e tem alguém do outro lado que recebe, ouve, escuta o evento e aconteceu isso. Então quer dizer que tenho que fazer alguma coisa ou então enviaram-me essa mensagem, tenho que processar essa mensagem. É nesse sentido que funciona. Eu criei aqui o Service Bus, que é a mensagem, a fila onde entram todas as mensagens. Não tem um código, conforme eu vos disse. Simulei aqui como se fosse, por exemplo, uma aplicação que chegou, minha aplicação, que o termômetro, pensem no termômetro, o termômetro fez a leitura do solo e disse olá mundo, por exemplo, e enviou. Se repararem, eu já mandei uma primeira mensagem, as mensagens estão a ser enfileiradas aqui assim. Se eu vir aqui para pré-visualização, eu posso pré-visualizar as duas mensagens. Desculpem, vou cortar só o micro num instante.
Ok, voltei. Tem aqui duas mensagens e elas estão a ser empilhadas. É mesmo uma fila que vai ser processada para quando um subscritor poder processar. Desse momento não tem um subscritor ainda, nenhum, e por isso é que as mensagens estão ali. Eu criei um outro recurso, enquanto estava a conversar com o Newton, estávamos a analisar a questão que o Newton colocou, que é uma Function App. Function Apps que, na verdade, na Amazon existem as lambdas, aqui são Function Apps. Aqui é o quê? Eu posso criar código que vai fazer alguma coisa quando é despoletado uma determinada ação. E eu aqui vou criar uma que vou lhe dizer, olha, sempre que entrar uma mensagem naquela fila, vai lá, lê e processa a mensagem. É isso que eu vou fazer. Onde é que está? 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 Desculpem-me lá, mas eu tenho... Isto aqui me aparece em português e me descomanda todo. Se virem aqui algum sítio escrito funções, me digam, tá? Tens uma caixa de pesquisa lá em cima. Está aqui, está aqui. Está aqui, tá aqui funções. Essa brincadeira. A edição de funções não protege, não é suportada com a aplicação de funções de consumo Linux. Pula meia. Newton, depois corta isso que eu disse, faz favor. Vou criar uma outra. É bem mais rápido aqui no portal, senão para aquela function app que criei, teria que abrir código e é bem mais rápido fazer aqui com cliques. Clica aqui, clica ali e já está feito. Então... não é isto. Homepage. Bom, pessoal, isso são aquelas coisas que acontecem em todas as demos, sabem, né? Toda e qualquer demo tem esse momento assim do não corre conforme devia correr. E eu preferi fazer isso convosco, porque como é algo que não demora a criar, é algo muito rápido, depois explicar porque é que estou a criar e qual é a função de cada coisa. Achei que teria mais graça fazendo isso desse jeito de JCS. Ok. Windows, ok, mantém. Ok, tá fixe. Desta zona central dos Estados Unidos. Obrigado. Onde é que está a Europa? Norte da Europa, não. Vamos... Pode ser aqui na Alemanha. Yeah. Oeste da Europa. Não, está aqui, pode ser aqui na Alemanha, só precisa ser bem perto de mim, para que não demore. Qual vai ser a função dessa function app, conforme estava a vos explicar? Nós suponhamos que repartimos o nosso sistema. Vos mostrei que tivemos, por exemplo, o nosso termômetro que mandou o comando ou mandou uma mensagem para a fila. Vamos dizer que, por exemplo, aquilo é um aviso ou um evento de que, olha, a temperatura subiu acima de 40 graus. Então, ele vai mandar essa informação para esta fila e essa fila, de momento, não tem um consumidor, um subscritor que preste atenção às mensagens que chegam nela para que sejam processadas. Então, eu vou adicionar essa function app como se fosse uma outra aplicação, como se fosse um outro componente que é avisado ou de tempo em tempo vai lá buscar informação nessa fila. Notem que para a Function App aqui do Azure, ele não precisa ser avisado porque ele tem meios de ligação com outros componentes ou com outros serviços daqui do Azure, portanto ele consegue
consegue ser despoletado tão logo alguma coisa aconteça, tão logo um evento aconteça. Ele sobe logo e executa. E o que é que vai executar? Vai lá ler aquela informação e vai mostrar. E é o que eu vou fazer aqui. Obrigado, Romário. Um listener. Thank you. Que é um ouvinte, né? Um subscritor. Alguém que vai ouvir ou prestar atenção. O que eu quero aqui é service bus. Eu vou criar uma função e vou lhe dizer, olha, tu vais executar quando alguma coisa acontecer numa fila do service bus. O nome pode ficar ligação service bus. New. Ok. Eu dei nome à fila? Eu dei nome à fila? Acho que não. Qual era o nome da fila? Lembram-se? Não, né? Qual era o nome da fila? Deixa eu abrir aqui uma outra janela. Fica mais fácil. DJCS fila. Zero messages. Notem que de momento eu já tenho a Azure Function a trabalhar. Se repararem, estou sem nenhuma mensagem. Por mais que eu adicione aqui uma agora, a dizer qualquer coisa, vou fazer enviar. A mensagem foi enviada, mas se vocês repararem, ele nem ficou aqui. Por quê? Porque a Azure Function está configurada para tão logo
cair uma mensagem nessa fila, processar. É que está a ser algo tão rápido, tão rápido. Eu estou a tentar ligar ou adicionar aqui a monitorização para ver se conseguimos olhar para os logs e assim vocês conseguirem ver aquilo acontecer. Está a levar o tempo todo da vida. Entretanto, enquanto isso processa, vamos avançar com a apresentação e depois lá à frente voltamos para aqui. A Microsoft não tem pressa, Damaso. Ah? A Microsoft é conhecida por não ter pressa de processar. Oh. eu quis fazer a demo com a AWS. A AWS é que me barrou. Então, como considerações finais, o que é que eu quero vos dizer, o que é que eu quero vos apresentar? É o lembrete primeiro que a comunicação é o ponto mais importante num sistema distribuído, numa arquitetura microserviços. E sendo o ponto mais importante, sendo o elo de ligação entre eles, nós temos que prestar atenção na altura do desenho, na altura da análise e tentar perceber. Vou trazer aqui um contexto que todos nós estamos acostumados, por exemplo, de uma loja virtual. Numa loja virtual, se tiver construída via microserviço, nós teríamos um componente ou um serviço que fosse trabalhar os pagamentos, teríamos um serviço que fosse processar as encomendas, teríamos um serviço, com as encomendas digo também o carrinho de compras e tudo mais, um serviço que lista todos os produtos e tudo mais. E então, se nós vamos para essa lista de produtos e clicamos num serviço e dizemos adicionar ao carrinho, esse produto tem que conseguir chegar até o outro componente que, por exemplo, está a fazer a gestão da encomenda, onde está lá o carrinho e tudo mais. E quando fazemos encomendar ou pagar, esse camarada aqui tem que comunicar com este outro de pagamentos e assim efetuar o pagamento. E quando falamos isso, se vocês repararem nos sites de vendas, a comunicação é tão fluida que o utilizador não fica bloqueado. O que quer dizer que cada componente tem que conseguir mandar e voltar e continuar com o seu processamento normal. Já repararam que às vezes você faz uma encomenda, ele te diz que quer continuar a comprar? Não quer dizer que já fizeram cobrança no teu cartão ou na tua conta, tudo mais. Não, essas coisas ainda estão a acontecer lá atrás, mas ele te diz que quer continuar a comprar? Ah, quero. Consegues navegar e fazer a tua compra. As coisas estão a acontecer. Os componentes comunicam-se, mas não têm uma comunicação dependente, ou a execução deles não está dependente do processamento do outro. Lá está. Por isso é que o messaging é muito usado no microserviço, por isso é que o messaging está presente no microserviço. Existe sim, senhora, o sincronismo, que é, por exemplo, eu que estou aqui à frente, o meu browser, que faz o primeiro request, isso é um pedido HTTP e é síncrono, isto é verdade. Mas depois lá dentro, entre os componentes, é sempre melhor ter uma comunicação assíncrona para que não dependa um do outro. Sempre que puder, a comunicação tem que ser assíncrona. Eventualmente, aqui ou acolá, se for necessário, vais ter alguma coisa síncrona, mas presta bem atenção, analisa bem, gasta tempo naquilo para analisar e ver se precisa mesmo ser síncrona ou se podes avançar com assíncrono. Eu que estava aqui a dizer há bem pouco tempo, recomenda-se a comunicação assíncrona. E quando falamos também de comunicação assíncrona e messaging, é importante também que saibamos o que é um evento e o que é uma mensagem. Um evento é quando, por exemplo, eu preciso alertar que alguma coisa aconteceu aqui em casa, mas não me interessa se os outros vão fazer alguma coisa com o alerta que eu fiz. Por exemplo, temperatura do sol a 40 graus. Isso foi um evento. Olha, a temperatura subiu até o nível desejado. Passou do nível desejado. É um evento que aconteceu. Com este evento, os outros componentes podem agir ou não. Subiu e com isto. Está fixe, obrigado. Avisa-me quando outra coisa acontecer ou quando voltar a acontecer. Como pode ser,
temperatura subiu, tenho que fazer alguma coisa. E depois tem o conceito de mensagem. A mensagem é vista como um comando, que é eu que estou aqui, te dou dados e digo, que é o exemplo do sistema e-commerce, que é eu faço a encomenda foi feita e depois o componente da encomenda comunica para o componente de cobranças e pagamento e diz, olha, tens que cobrar neste utilizador o valor de X referente a X artigos. Estás a lhe mandar informação, estás a lhe mandar um comando, olha, cobra esse cartão ou cobra essa pessoa. E aí, efetivamente, o subscritor tem que efetuar aquela tarefa porque foi-lhe dado um comando e desse comando vem com uma mensagem, com informação relevante para que ele consiga processar. Isso aqui é só também, não deixei lá atrás, então melhor é sempre deixar. Notem que os sistemas distribuídos e ou os microserviços não são a chave mestra para tudo. O monolítico não morreu, continua a ser utilizado, continua a ser solução, mas claro, pessoal, devemos saber construir um monolítico em condições, tá bem? Seguindo os padrões de desenho que aprendemos lá atrás, na universidade, ou que aprendemos na indústria, no trabalho. E também libertem-se dos conceitos clássicos, mas não se esqueçam deles. O que é que eu quero com isso vos dizer é, os conceitos clássicos, aquilo que aprendemos na universidade, de, por exemplo, don't repeat yourself, por exemplo, de aquilo para a base de dados relacionais, de que a informação não tem que estar repetida em muitos sítios, tenha pura e simplesmente uma tabela que vai ser depois a chave ou o ID dessa tabela vai ser usado nas suas tabelas onde ela tem relacionamentos e tudo mais. Isso é um conceito clássico, é aplicável, por isso é que digo, não se esqueçam deles, mas quando estás a olhar para um sistema distribuído, meu amigo, liberta-te disso. Por exemplo, nós podemos ter o endereço do nosso cliente, quer seja no módulo de gestão de clientes, no componente que está ali a gerir dados do cliente, mas ao mesmo tempo mandar o endereço do cliente, os dados do cliente para o módulo ou para o componente de pagamentos e ficar lá registrado. Claro que um dos sítios vai ser o responsável pela gestão dessa informação e sempre que for alterado vai comunicar para o outro. E claro que com isso também é aqui onde entra também uma ligação com o conceito que o Romário nos apresentou, CAP, que são de consistência, que são de consistência dos dados, ter atenção que durante algum período um componente ou outro não terá informação atualizada, mas isso é normal. Por isso é que eu digo, libertem-se do conceito clássico, mas não se esqueçam deles. E também não podem se esquecer por quê? Porque dentro de um componente vocês vão ter que utilizar todos esses conceitos que também fomos aprendendo, só que deixem-se livres para novas implementações e para alguma permissividade dentro desses componentes ou durante a representação deles. Meus amigos, para quem quiser ler um pouquinho mais, saber um pouquinho mais, tem referências, tem o livro de elementos da Microsoft, um livro do César de la Torre, Bill Wagner e Mike Rosos, que é muito bom. Eu, por acaso, li-o todo, só para que vocês saibam, li-o todo. Que é .NET Microservice Architecture for Containerized .NET Application, muito bom. Tem uma boa introdução de microserviços e de forma de aplicabilidade de microserviços. Tá bom que eles dizem que é para aplicações .NET, mas notem que podem ser utilizados para toda e qualquer outra. Sim, li todinho, Longuete, todo. Tem aqui sites ou referências para conceitos de sistemas distribuídos, quem quiser saber mais. E claro, não podia deixar de mencionar o microservice.io, que é a base de conhecimentos, padrão, desenho, tudo mais sobre microserviços. E para quem quiser saber ou entrar um pouquinho mais no conceito de messaging, tem o imqp.org, onde tem toda a informação, tem o conceito, tem o padrão, tem os standards de mensagens que seguem, na verdade, o padrão de desenvolvimento para nós, que é o Publisher Subscriber, que é muito giro.
meus amigos, de conteúdo é isto que eu tinha a apresentar. Tenho somente a vos dizer obrigado. E antes de encerrar, se calhar vou dar ali um salto no Azure para ver o que é que a Microsoft já me disse, mas estejam à vontade para colocar questões e obrigado por terem tirado esse tempo do vosso dia para me ouvir e para falarem comigo. Yeah? Boa, Damásio, obrigado. Estamos aqui a apreciar a tua foto. Bom efeito que deste naquela foto. Giro, né? Giro, né? Yeah. Espero que tenha sido feito com Azure também. Não foi. Por acaso foi um designer que fez mesmo para mim. Eu pedi que fizesse. Nem fui eu a fazer também. Se calhar agora tem um SaaS no Azure e tal, para editar fotos e companhia. Se calhar. Just in case. Enquanto isto, onde é que está no serviço de aplicação? Não quero ir por App Service. Já tem logs? Ok, já tem logs. Vamos lá ver. Está aqui. Como podem ver, pessoal. Estão comigo? Estamos acompanhando. Yeah. A mensagem que foi enviada, vamos supor que um componente qualquer, um sistema, um serviço mandou uma mensagem que diz Tech Talks muito sugestivas, por exemplo. Yeah. Ele faz o envio. A contagem não está aqui a aparecer porque a Azure Function também é muito rápida, mas felizmente com a monitorização já funciona. Se vocês podem ver, está aqui a Azure Function a fazer um log daquilo que recebeu da queue. Imaginem essa Azure Function como uma outra parte do nosso sistema que precisava dessa mensagem, dessa informação para processar de alguma forma ou para fazer alguma coisa. E só que essa coisa foi pura e simplesmente fazer um log e dizer o que recebeu, mas podia ser toda a lógica complicada, fazer cálculo, mandar mail, ter key e terminar o processo. Bom, pessoal, com isso, quero agradecer-vos mais uma vez e estejam à vontade para colocar qualquer questão, para adicionar. Estou todo ouvido. Pessoal, sintam-se livres então. Contribuir, colocar algumas últimas questões caso tenham, ou alguma chamada de atenção, parabenizar o Damásio, algo do gênero, está livre, pode ligar o microfone e falar. Mas eu particularmente gostei da apresentação. Como eu disse, é um tema bastante interessante. Acho que para todos os níveis, para quem é dev, para quem não é dev, bastante claro também na abordagem, nos conceitos em si. E foi bastante esclarecido. É que eu tenho dito, apresentações do gênero, se há poucas questões das duas, ou está muito claro, ou o pessoal está a boiar. nunca é devido. Pode dizer, Rosa. Espero que não tenham. Milton e Damásio, eu acho que só vocês aqui interagem, né? Não é isso mais ninguém. Mas antes mesmo do tema, só um minuto, que eu vou aqui. Mas estamos mesmo aqui. Bem, como ia dizendo, antes mesmo de falar do tema ou de dar algum contributo, parabenizar a iniciativa. É a primeira vez que participo e gostei muito. Damásio já
já o conheço há algum tempo e gostei muito de ver, de ouvir, acho que foi bastante claro. Gostei muito, acho que é tudo. Obrigado. E eu gostei do facto de teres gostado. E o resto do pessoal, não ouço mais ninguém, só somos nós, ou dormiram? O Romário vai falar já. Pessoal, aguarda um pouquinho, então só acho que vai um barulho caseiro, já põe algumas questões. Okay, é que eu estava a dizer, Rosa, temas do gênero, quando não há questões colocadas, as duas uma, estás a ver? Ou o pessoal está a boiar, ou então está tudo muito claro. Nunca é porque a explanação está enrolada, porque o pessoal que tem passado aqui é muito conciso nas suas abordagens, muito claros, Damásio e todos eles todos nós, né, que temos aqui apresentado. Okay. Então, não, mas Newton, olha uma coisa, vocês escolhem os temas. Rosa, não depois, não é melhor depois de dar um tutorial? Vamos fechar a gravação. Sim, já ia dizer, se não me cortasse, já ia dizer. Bem, só para dizer a apresentação, falando sobre a apresentação, por acaso foi um tema pertinente, eu gostei de ver e ouvir, e foi muito bem explicado aqui pelo Damásio. Por isso é que muitos não tiveram questões para fazer, porque acredito que muitos já conhecem o tema, já dominam, e o teu contributo só melhorou mais ainda o nosso conhecimento, então só acrescentou mais ainda para o nosso conhecimento. Então, se calhar, por isso que muita gente não está questionando, porque já domina o assunto. Mas ainda assim foi muito bem explanado, e por acaso gostei também da demo, porque é algo que felizmente interajo no serviço e conheço como é que funciona alguns aspectos. E quando entraste então na minha área de monitorização, disse, hoje vão me mostrar mais coisas de serviço que eu ainda não vi. Mas pronto, gostei, estás de parabéns e bem-aja. Damásio, primeiramente, o tema é de facto muito interessante. Hoje não foi fácil chegar a tempo para poder participar, mas o tema foi tão comovente que fiz de tudo para chegar, pelo menos a meio da apresentação. Então, pelo que eu pude perceber, falaste de modelos síncronos e assíncronos. Bem, esse é um tema que eu acho que não pode nos escapar sem a gente levantar alguns pontos de vista técnicos, se calhar um pouquinho mais a fundo, porque são sempre temas muito complexos, mas de certa forma muito importante quando precisamos desenhar uma aplicação. Só para reiterar algum ponto que o Damásio falou sobre optar pelo modelo assíncrono, no caso. Por acaso, eu também concordo que é fundamental que optemos por isso, mas devemos sempre levar em conta a consistência, porque, tal como nós falamos da vez passada com o CAP, nós optar por um modelo assíncrono, vamos evitar guardar algumas respostas que, de certa forma, seriam sobre consistência da informação a ser obtida. Agora, no modelo assíncrono, nós vamos deixar que a informação possa vir de forma incoerente ou mesmo coerente, né? Então, antes de nós optarmos também pelo modelo assíncrono, nós temos que olhar para questões de consistência. Pelo exemplo que dei da vez que apresentei, era sobre a quantidade em estoque. Nós podemos fazer um processamento de um pedido de forma assíncrona, mas até certo momento o estoque pode ficar inferior ao pedido que nós submetemos. Então, daí nós temos que olhar para a consistência eventual. É só para fazer um vínculo, né, do tema que eu apresentei com esse tema, para verem que, de fato, são coisas muito importantes. Ao olharmos para o modelo assíncrono, envolve sempre a consistência eventual também. E por outra, que eu percebi também, o Damásio entrou um pouquinho na onda do Domain Driven Design, falando dos Bounded Contexts, né? Por acaso também achei fundamental, porque, na verdade, os Bounded Contexts são a implementação de um subdomínio
O subdomínio é a contextualização e o bounded context é a implementação, e nós podemos fazer isso também utilizando o microserviço. Por acaso é o melhor casamento para o bounded context. E só para acrescentar também, uma coisa que eu noto, os monolíticos também podem ser separados, porque quando nós optamos por utilizar o microserviço só por ter a aplicação separada, não é uma motivação suficiente. Até onde eu sei, devemos também ter equipa suficiente para fazer essa distribuição. E uma outra coisa que o Newton comentou é sobre o caso de deploy for na mesma máquina. Eu acho que isso depende muito do cenário, né? Porque existem muitas aplicações que estão também microservices a trabalhar on-premise, mas depende muito do cenário. Imagine se você a trabalhar sobre o IIS, né, que é para o ASP.NET, e fazer os deploys independentes de três serviços. Acho que um ponto muito importante é separar cada serviço numa pool diferente. Daí tu vais ter essa independência a partir do IIS e os deploys também serão independentes. Agora, a questão de o servidor não ter, às vezes, a disponibilidade suficiente, vai ser um outro assunto que vocês também falaram da replicação. Então, esses são os pontos que eu gostaria de acrescentar sobre esse tema. Conforme eu disse, são temas, é um do tipo de tema que requer mesmo debate, mas se tivesse alguma coisa a dizer também seria perfeito, porque é um tema muito bonito mesmo. Eu, de facto, faz parte dos temas que eu mais gosto em computação. Olha, ainda sobre a questão do deployment de microserviços numa estrutura pequena, eu até é aquilo que eu disse para o Newton. Há várias razões para a construção ou para a arquitetura microserviços, quer seja aproveitar o poder de computação das máquinas ou de cada serviço, quer seja por questões de deployment, de manutenção, manutenabilidade, manutenabilidade do código. Um grande exemplo também que posso dar, eu acho que foi na apresentação do Isata, quando falamos do Django. Isata, se eu estiver errado, corrija-me. Eu acho que o Django tinha aquela particularidade, por exemplo, de ter environments separados, né? Acho que era algo mais ou menos assim. Sim, esse é do Python, não exatamente do Django, é do Python. Yeah. Ok, mas, por exemplo, há linguagens de programação ou sistemas que precisam, por exemplo, que o Java Runtime seja a versão XPTO. E depois o outro, vamos supor que temos um monolítico, né? Temos um big, com todos os componentes e a processar e a trabalhar, mas depois compramos um equipamento que temos que ligar ao nosso sistema, só que esse equipamento roda com uma versão diferente do Java Runtime. Estão a ver estão a ver o problema que nós vamos ter. Se instalarmos a nova versão, pode causar problema com o nosso sistema que atualmente está a correr e tudo mais. Então, daí a necessidade de... Porque quando chegamos nesse momento, há uma necessidade de separar coisas. E tu começas a dizer, ok, vou pegar neste componente aqui, tenho que repartir e levar para um ambiente separado, um ambiente somente dele, porque isto tem que funcionar e eu não tenho como abdicar disso. É também um dos pontos que é muito utilizado quando fazemos uma análise de por que ir para um microserviço. Só que depois, pronto, há muita gente que pega a doença, né? Pega a doença dos microserviços, tudo que faz já vai ter, vai ser microserviços e tudo mais. Eu sou muito apologista da estrutura híbrida, o conceito híbrido, há muita gente na net, muitos bloggers, muitos gajos que escrevem artigos que apresentam e defendem isso, e eu também concordo, porque o sistema não precisa ser totalmente microserviços. Tu podes ter uma determinada parte que pode estar acoplada, que pode estar junta, e outra que está separada, e com isso depois vais pura e simplesmente interligar ou comunicar cada parte. Acho isso uma prática muito boa e é feita por muita gente. E já trabalhei dessa forma também, mesmo na vida profissional. Mas só um contributozito sobre o aspecto que o Romário disse e bem, né?
sobre os requests, né, os tipos de requisições, assíncrono, assíncrono. Acho, sim, eu gosto muito também de falar desse tema, porque por acaso é uma coisa que aprendi on job, eu só ouvia conceito, não entendia, e ao fazer, ao se deparar com o problema, fui vendo realmente qual a necessidade. Exatamente uma expressão, mas a falar de outro tema, a híbrida. Então, eu tentei ver aqui, pronto, se calhar é aquilo que o Romário no passado disse, né? Sobre o CAP. Muitas das vezes nós temos que fazer a análise do nosso cenário para tomar a decisão se realmente devemos usar síncrono ou assíncrono. Algumas vezes eu tive num projeto que nós tivemos que fazer um híbrido, que é, porque o assíncrono é mais garantido, que o cliente não vai estar aí à espera e o processo vai rodar e vai terminar no final. Entretanto, temos aí uma das coisas que pode causar problema é quando tem alguma informação que necessariamente temos que fazer a validação, né? Antes de continuar. Muitas das vezes, muitos sistemas fazem o quê? Eu tive em projetos que nós criamos um híbrido, que é, enviamos a informação, fizemos um pedido assíncrono para fazer a validação se os dados estão corretos, só depois é que processamos. Ou seja, validar a requisição é síncrona, ou seja, toda a informação que está vindo está ok, e depois envia-se um pedido síncrono. Aí depois eu validar assim, eu dou ok no cliente, depois eu envio um pedido síncrono e no final é processado. Então, algumas vezes temos que analisar a nossa circunstância, o cenário, e isso acaba por ser bem interessante esse tema. Na verdade, é o que eu disse. Aconselha-se o messaging e aconselha-se avançar com a comunicação assíncrona entre os componentes. Entre os componentes é aconselhável que seja a comunicação assíncrona, mas claro, aqueles momentos, é aquilo que eu disse, aqueles momentos em que faz sentido que seja uma comunicação síncrona, que seja uma chamada REST API, por exemplo, e vai ser síncrono nesse momento, mas faça bem a análise para que momento ou que processo é que tu vais permitir essa comunicação síncrona. É isso aí. Por exemplo, nós tínhamos um cenário em que a integração entre todos, acho que aqui é uma parte, sabe, de onde nós bombamos, né? Era a interação entre o Facebook, esse tal Facebook Zero, com a nossa empresa, né? Para ativar serviços e companhia. O Facebook tinha umas condições, disseram, nós aqui precisamos de um serviço em que garanta, responda, sei lá, sim, acho que era 15 pedidos simultâneos em menos de X segundos. Tinha uma regra que eles definiram. Só que nós, para ativar um serviço, nós falamos com múltiplos sistemas. Nós fizemos múltiplas validações. E aí estávamos aí, como é que é? Para dar resposta rápida ao Facebook, isso tem que ser assíncrono. Tem que ser assíncrono. Eu dou um ok, ele termina e coisa. Mas temos que garantir que o pedido dele vai ser processado com sucesso. Que era no cenário, o cliente fez o pedido. Eu logo respondo no Facebook, ok. Agora, eu tentar ativar o serviço e no final o camarada não tem saldo, não consigo ativar o serviço. Então, tivemos aí a fazer um estudo. Como é que vamos fazer? Então, o que nós fizemos? Fizemos um híbrido, que é, primeiro verificamos o saldo, se tem, garantidamente se ele tem saldo. Se tiver saldo, dá um ok, ele executa. Só que também tem um problema, o cliente muito rápido pode tirar o saldo, então, mais outros conceitos que temos que ter, conceito de reserva. Tipo, vai lá, reserva, guarda. Isso são temas bem interessantes e varia de circunstância, cenário a cenário. Aí o arquiteto mesmo tem que ter cabeça, cachimônia. Olha, há coisas giras, há coisas mesmo muito giras. Por exemplo, eu já vi num cenário em que é um sistema de interligação de várias entidades, quer sejam as privadas como do Estado. E em determinada parte dessa comunicação, por exemplo, uma entidade comunica-se de forma síncrona, mas a outra, como é que eu posso dizer? Na verdade, esse sistema é só um intermediário que tem que ligar várias partes, né? Uma parte comunica de forma síncrona e a outra parte da comunicação é assíncrona. Também já vi isso. Então, quer dizer, é esse que dá de forma síncrona, que é o teu caso. Para o Facebook, você tem que responder logo, né, em menos de X segundos, é o lado síncrono que tem que ir, mas entretanto tu tinhas uma dependência de outros sistemas que tu sabes que, por exemplo, pode levar muito tempo. Então, uma das coisas que nós chegamos a fazer, por exemplo, foi recebe
responde, processa, pinga internamente, logo que tiver responde para um endpoint que depois vai mandar, porque aquilo, para além de ser um intermediário, funcionava também como um microserviço. Tinha vários componentes lá, tinha um router que fazia roteamento, que se encarregava do roteamento dos pedidos que recebia ou das respostas, e tinha um handler que recebia os pedidos, estás a ver? E então, quem recebia os pedidos e metia para o router enviar era o handler. Então, por vezes, houve um momento que tivemos que, pronto, já está aqui a me baralhar, tivemos que também participei nisso, pôr um ping no router para ver de tempo em tempo se isso já está feito para responder num outro endpoint. Há com cada coisa que é feita aqui, porque é aquilo que eu disse logo do início, quando o ambiente é só teu, quando o mundo, a organização é só tua, os processos são todos teus, encontras formas e é tudo muito fácil. Agora, a partir do momento que tem uma comunicação, uma ligação, ou o processamento tem que ser feito fora da tua empresa, meu amigo, ali perdes o controle e por vezes até pode ser uma grande empresa que te dá uma API, mas se calhar o desenvolvimento não é feito por eles, é feito por uma empresa consultora que é parceira deles. Então eles vão te dizer, não, isto é assim, nós damos isso assim. E tu, como arquiteto, o que é que tens que fazer? É dar a volta a tudo isso. É partir cabeça, é olhar, é pensar a melhor forma e mais fazível, mais aplicável daquilo. É algo muito giro, muito bom. Por isso é que hoje preferi trazer conceitos de arquitetura, falar de arquitetura. Por isso é que a demo foi muito simples, por isso eu mostrei-vos um componente de messaging, porque o maior foco era o conteúdo e passar essa ideia. Yeah. Damásio, ou seja, pessoal, uma outra coisa a considerar também na utilização de microserviços em servidores ou ambientes separados também é a latência na comunicação entre eles, porque por vezes tu vais optar por trabalhar no modelo assíncrono, mas tens uma latência muito alta, ou seja, o tempo de resposta ao acionares uma das APIs do outro componente é muito demorado. Isso às vezes te traz também a sensação de lentidão na aplicação no seu todo. Então é importante também nós levarmos em conta isso. Por isso é que, por vezes, optar por deploys no mesmo servidor tem uma vantagem, né? Obviamente que vai depender dos cenários. E uma outra coisa que eu também acho que é muito importante é termos um API Gateway, ou seja, a comunicação entre serviços, na verdade, faz-se. Ou seja, nós temos uma camada que vai aferir se trata-se de modelo síncrono ou assíncrono, mas nós temos que ter APIs para cada serviço. E para nós ter todos esses serviços da API, dos microserviços, no caso, nós temos que ter isso dentro de um barramento, ou seja, uma linha na qual você encontra os serviços de cada microserviço, no caso. Isso por quê? Porque a partir daí tu tens a tua API, ou seja, o teu microserviço bem documentado. E na medida em que tu vais aceder a cada serviço das APIs deles, acaba por ser mais fácil. Como também, se vocês olharem para o BusyTalk, o Oracle SOA Suite, já dá também essa garantia de vocês melhorarem ainda mais o consumo das APIs. Podem implementar algum tipo de tratamento especial. Imagine, precisam fazer versionamento dos serviços de cada API. O Azure também, Romário, o Azure também. Olha, o BusyTalk é da Microsoft. Só para o Newton saber bem, o Azure também tem API Management, okay. Dá para essas coisas todas. Sim, isso eu acho que é muito fantástico, porque vocês também acabam por ter um versionamento qualificado, né, da API de cada serviço. Como também temos o Swagger UI, né, que hoje em dia acho que aquilo faz mágica, né, é muito simples. Então, mediante esse tema, tem muitos pontos a se olhar, conforme o Damásio disse, o mais importante, por vezes, nem é a apresentação, mas sim a conceituação de cada elemento para o uso correto. Como o Martins deu um exemplo muito bom também, na qual envolve
um pensamento mais arquitetural, porque tem que haver integridade da informação antes de executar algum pedido, e aí já recai sobre um modelo síncrono obrigatoriamente. Mas quando tu estás obrigatoriamente sobre um modelo síncrono, é óbvio que tu vais ter que ter um servidor mais potente para responder a vários pedidos em simultâneo. Então tudo depende de cada requisito. E agora, se tivesse um servidor não muito potente, mas o pedido poderia em algum momento receber informação inconsistente, daí, conforme o Damásio disse, poderíamos enfileirar, e na medida em que o nosso servidor ter recursos computacionais para processar cada pedido, processava. E é um dos modelos também muito utilizado. Acho que já falamos de tudo, Damásio. Perfeito. Olha, pessoal, antes de continuarmos, o Jorge Lisboa acabou de se juntar. Não sei se já estava aqui, se juntou-se há pouco. Yeah. O Jorge juntou-se há pouco, sensivelmente 5 minutos, acho. 5 minutos, ou um pouquinho mais. Yeah. Antes de continuarmos, vou só fechar oficialmente a sessão. O nosso vídeo está a ficar um bocadinho extenso, então vou ter que parar a gravação. E o filho está aqui a jogar na sala, depois a bola vai para o plasma e depois a pessoa começa a pensar já nas contas do final do mês. Para. Então é complicado. Portanto, pessoal, muito obrigado pela vossa presença neste sábado, 25 de julho, nossa terceira edição com Damásio. Newton, relembra só, atenção, pessoal. O Newton está a encerrar a gravação. Sim, estou a encerrar a gravação. Ainda estaremos aqui, não precisam sair logo. Por favor, don't rush. Então, vou parar aqui a gravação. Muito obrigado pelo vosso contributo, presença. O pessoal que se juntou hoje, Rosa e Jorge, aqui meio no final, mas não perdeste muita coisa porque a sessão foi gravada e depois, naturalmente, rever, né? O vídeo será publicado no nosso GitHub e naturalmente poderás baixar ou assistir diretamente. Muito obrigado a todos e até o próximo sábado. Bye.